Economia, com Juliana Rosa. Oferecimento Warren. Invista nos seus objetivos. Baixe o app da Warren e descomplique. Juliana Rosa! Oiê! Tudo bem com você? Eu vi você dançando. Você viu dançando, é. É claro, é sempre da cintura pra cima, né? Porque o joelho não tem jeito, o joelho tá todo bichado, não tem condições. Tudo bem, Juliana, bem, tudo ótimo. Quer dizer, a gente fala Boa tudo tarde bem. pro ouvinte. A gente fala tudo bem, mesmo sabendo que você pode eventualmente dar uma notícia não tão boa. Mas eu acho que é bom que a gente saiba quais são as notícias, né? Sejam elas boas ou ruins, o importante é a gente saber o que está acontecendo. E a Juliana Rosa conta pra gente o que está acontecendo. Juliana, o que está acontecendo? Oi, Inês, você sabe que quando eu abri hoje o site do IBGE, que estava prevista a divulgação às 9 da manhã do comércio. E eu já estava aí no estúdio da rádio, né, que eu faço a primeira entrada nesse horário, né, por volta das 9 da manhã. A previsão era de crescimento das vendas do comércio. Um pouquinho, em torno de 0,7% em agosto em relação a julho. E veio uma queda. Quando eu abri, aí eu vi o número queda de 3,1%. Falei, deve ter tido algum erro. Porque é muito diferente, né, da expectativa geral aí do mercado financeiro, do empresariado, do comércio. O que a gente tinha de perspectiva é que com a abertura da economia, com a normalização aí cada vez maior do funcionamento da economia, a gente tem aumento do consumo, principalmente porque a gente tem muita venda online por causa da pandemia, né? Muita gente foi vender na internet, nas redes sociais, mas o grosso ainda das vendas no Brasil ainda é venda física. Então, se você tem mais gente circulando, mais gente andando nas ruas, a expectativa era que houvesse aumento nas vendas do comércio. E houve esse tombo aí no mês de agosto de 3%, 3,1%. Quando você vai olhar o que caiu, alimento caiu, ou seja, as pessoas estão comprando menos alimentos nos supermercados, é venda de supermercado. Houve queda de combustíveis também, ou seja, até quem tem carro está deixando o carro na garagem porque está caro colocar combustível no carro. Então, o que os economistas me disseram é que há claramente uma dificuldade de consumo por conta da inflação, né, em primeiro lugar, e esse ambiente que a gente tem uma melhora de mercado de trabalho, com essa questão de funcionamento maior hoje da economia, os dados tanto da PNAD, né, que é a pesquisa de emprego do IBGE, quanto a pesquisa do CAGED, do Ministério do Trabalho, que a gente trouxe aqui na semana passada, os dois mostravam recuperação. Então, a gente tem uma melhora de renda, embora ainda precária, embora nesse momento a gente tenha uma reação principalmente do trabalho informal. Obviamente, a gente tem ainda muito desemprego, né? A gente ainda tem 5 milhões de pessoas que perderam trabalho e ainda não voltaram, não conseguiram ainda trabalho, se a gente compara com fevereiro de 2020, mas a gente tem uma melhora da economia, né? Então, você vê o quanto que, na verdade, mesmo com a melhora do trabalho, a gente tem uma inflação tão pesada que as pessoas estão tendo cada vez possibilidade de comprar menos, né? Mesmo tendo possibilidade de ter uma renda que elas não tinham na pandemia, cada vez que você vai no supermercado, aquele seu dinheiro dá para comprar menos coisas. Daí, quando você vai olhar o volume de vendas, houve queda de venda de supermercado, né? Que eu acho que é o que mais chama a atenção da gente agora, nesse momento. Não, o que eu ia só para exemplificar, e a gente já falou disso aqui, cada vez que os preços sobem 8%, ou cada vez que a renda das pessoas cai 8%, ou os preços sobem, você tem um mês eliminado da renda. Então, se os preços sobem 8% e a sua 8, 9, vai, e você tem a sua renda inalterada, você perdeu um mês de renda, porque 1/12, né, dos 100% da sua renda anual. Claro que porcentagem é uma coisa para subir, outra coisa para descer, mas cerca de. E quando você está falando de uma inflação de 10%, Juliana, e você aponta uma queda no comércio, é aquilo, você abre a sua carteira, tem R$100, você vai lá e compra todos os R$100 que você ia comprar. Só que você volta com menos produto. Então é evidente que a coisa complicou e muito, né? Apesar de você ter um nível de emprego que deu uma subidinha esse ano, e deu, né? Comparado ao que estava no começo do ano. Mas a gente não conseguiu repor, né, Juliana? Esse é o problema, né? A gente continua
aquém do pré-pandêmico, né? Oi, Neg, sabe que eu fico muito preocupada? Quando você vai destrinchando aqui os números, o que a gente vê claramente é que a gente tem duas realidades hoje no Brasil. A gente tem uma realidade de melhora evidente da economia para as classes mais altas. Quando você vai, por exemplo, agora no feriado, tentar reservar uma viagem, você vê que está tudo caríssimo, passagem aérea, hotéis, está tudo cheio. Restaurantes, você vai sair para almoçar, por exemplo, na hora do almoço, em lugares de alta renda, você tem que esperar. Então, você tem claramente uma melhora da economia muito maior quando você olha segmentos voltados para alta renda. Tanto é que semana que vem vai sair o dado do setor de serviços, né? Que é o setor que quem consome serviços são classes mais altas, né? Nesse momento. Principalmente, né? Se as pessoas de baixa renda mal estão tendo dinheiro para comprar coisas básicas, né? Compra do supermercado. E aí a expectativa é que esse número do setor de serviços venha forte. Tanto é que a queda da produção da indústria ontem, muita gente me falava, bom, mas não vai mexer na projeção de crescimento do país, porque a alta do setor de serviços vai compensar a queda da produção da indústria. E aí, Ineg, a gente tem, acho que, duas questões aí, né, para refletir. Uma são realidades muito distintas, ou seja, um fosso ampliado de desigualdade no Brasil, onde você tem as camadas mais altas que agora estão podendo consumir serviços com o avanço da vacinação, e tem as camadas mais baixas que estão mais pobres e que não ainda recuperaram o seu poder de compra e estão sofrendo demais com essa inflação muito alta. Tanto é, Ineg, eu estava olhando aqui, você sabe que aumentou venda de carro. E a gente sabe que a expectativa era de queda porque a indústria não está conseguindo produzir carro, né? Está tendo falta. Mas se tem fila de gente para comprar carro e se tem aumento aqui de carro, mesmo que seja represado, né? Porque ficou muita gente esperando e aí, de repente, chegou uma leva de veículos na concessionária. E aí, mas tem gente que tem dinheiro para comprar carro, que está na fila de espera, o carro usado, por exemplo, está valorizado, né? Porque o carro novo está demorando mais para a pessoa conseguir comprar. Ou seja, tem pessoas de alta renda que estão consumindo mais, né? Então, assim, por onde a gente olha, fica muito evidente essa perda de poder aquisitivo do mais pobre, né? E durante a pandemia, essa classe mais alta que pôde trabalhar de casa, fez o home office, e muita gente que não podia sair para jantar ou para viajar e que economizou, até fez poupança. Quando a gente olha a poupança no Brasil, aumentou. Pessoas conseguiram guardar dinheiro. É claro que é importante que essa classe mais alta agora saia para consumir, porque é ela que vai estimular a geração de emprego, obviamente, né? Geração do aquecimento econômico, né? Mas nesse momento que a gente tem claramente uma população de baixa renda ainda sofrendo muito e precisando de ajuda. É por isso que vai ganhar muita força a partir desse dado de hoje, o Ineg, Débora e ouvinte, essas medidas que estão sendo discutidas de aumento de proteção social. E aí a gente volta e meia cai nessa questão, né, Ineg? A gente sabe que a proteção social é fundamental nesse momento, seja através da extensão do auxílio emergencial, seja através do Vale Gás, seja através do aumento do Bolsa Família, mas é preciso fazer com responsabilidade e não da forma como os políticos estão fazendo. Eles só pensam em gastar e o mercado está estressado. Se eles começarem a liberar esse dinheiro geral para a população vulnerável, que é fundamental, e não cortarem nas próprias emendas parlamentares, por exemplo, verba para os políticos que estão lá, verba que não acaba mais, fundo eleitoral de 2 bilhões de reais agora para eleições, se eles não souberem cortar naquilo que não é prioritário nesse momento, que as pessoas estão passando necessidade, a gente vai ter o dólar disparando e mais inflação. Então, é preciso ter responsabilidade à classe política nesse momento, onde os números deixam evidente que as classes mais altas estão conseguindo, nesse momento, se recuperar e as classes mais baixas estão sofrendo muito nesse momento ainda de saída de pandemia. Oi, Neg. Economia, Juliana Rosa, que volta a conversar com a gente amanhã. Valeu, Juliana. Obrigado. Valeu, beijão.